Todos. Meu nome é Luciano Svini. Antes de mais nada, eu só gostaria de fazer um comentário ali como um dos compromissos assumidos com o PDT do próximo governo do Eduardo Leite foi a escola de tempo integral. Então, em relação à fala do representante do PSB, eu gostaria de relembrá-los que num contexto de pandemia, mesmo sendo extremamente burocrático, todas as legislações que tem que cumprir para instaurar um atendimento à saúde de uma UTI, a gente conseguiu, no contexto de pandemia, fazer isso em diversos locais do estado. A situação da educação do Rio Grande do Sul também é uma emergência, então nós também temos que tratar como prioridade, independente dos percalços que possam ter no meio do caminho. Feito esse parênteses, eu gostaria de falar que a universalização do saneamento básico é uma dos três prioridades que nós indicamos do PDT para o eixo. Nós precisamos colocar o saneamento básico como prioridade na agenda política. Nós estudamos o que foi pautado na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia. Infelizmente, na Assembleia não é desmembrado como no Executivo a saúde do meio ambiente. Então, num contexto de pandemia, acabou sendo prioritário a pauta da saúde em detrimento do meio ambiente. E dentro do saneamento, uma das únicas coisas que foi pautado tecnicamente, ou enfim, em relação aos impactos que tem no meio ambiente, foi a questão dos resíduos sólidos, por uma subcomissão, presidida inclusive pelo vice-governador eleito do MDB. E lá tem o diagnóstico de 4 municípios ainda enviam resíduos para lixões. E nós temos mais de 80 municípios que não fazem a disposição correta dos resíduos sólidos urbanos, e isso é um problema grave que nós temos em relação ao saneamento básico. Mas entre água, esgoto e resíduos sólidos urbanos, eu gostaria de destacar a questão do esgoto, que, como comentado também pelo PSB, o Rio Gravataí e o Rio Sino são os dois mais poluídos do estado, mas essa poluição vem principalmente do não tratamento do esgoto das cidades, de uma região metropolitana que concentra 4 milhões de pessoas. Então tem que ser colocado como prioridade na agenda o tratamento de esgoto. Em relação à água, eu sou servidor da Secretaria Estadual da Saúde há 8 anos e trabalho justamente nessa área de água para consumo humano. Como o tempo é muito curto, eu vou resumir para vocês que tem várias cidades do estado em que ao beber a água da torneira, a gente tem risco de ter diarreia. Quem tiver interesse de saber mais detalhes sobre isso, eu posso encaminhar depois minha tese de doutorado e alguns artigos científicos. Mas isso remonta em função de a gente não tratar o nosso esgoto. E faço também uma correlação em função dos déficits que nós temos na educação. 1% dos alunos sabendo matemática, com esse apagão de professores da área de química, como é que a população vai estar levantando a bandeira para tratar o seu esgoto? Porque quando puxa a descarga, pensa que está tudo resolvido. E na verdade não. Está contaminando o ambiente e está colocando a nossa saúde em risco. Então, essa é a nossa proposta prioritária, entre outras, está dentro dessa também a segunda lista a respeito do programa de incentivo à ligação do esgoto da casa, da residência, na rede de tratamento de esgoto. Com uma capacidade instalada de 8.600 litros por segundo de tratamento de esgoto, nós temos 5.000 litros por segundo ociosa, né? Então, essa capacidade ociosa, muito se deve por não ter rede, mas muito também em função das residências não se ligarem na rede. Então, tem que ter um programa de incentivo para que esses investimentos bilionários que tiveram do PAC para ampliação do tratamento de esgoto seja de fato ocupado. Como tem só 1 minuto, eu vou destacar, tem questões de impactos climáticos, né? Um dos principais problemas pautado no debate de candidatos a governador do Rio Grande do Sul, nesse 2022 eleitoral, foi a questão da estiagem, onde impactou a agricultura, impactou até água para consumo humano, as cidades ficaram sendo abastecidas por caminhão-pipa porque os mananciais secaram, né? Então a gente precisa, daí uma das soluções é tu captar a água da chuva, enfim, fazer barragens, fazer um reservatório, principalmente por causa da agricultura, que também impactou na nossa economia. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso em relação ao balanço hídrico, porque quando tu armazena essa água, tu está mexendo na recarga, tanto do superficial quanto do subterrâneo. E isso, se não for olhado, pode dar um problema muito mais grave em relação principalmente ao abastecimento humano. Então isso tem que ser olhado. E só para finalizar, eu vou destacar a questão também de agrotóxicos.
20 mil gaúchos morrem vou concluir, 20 mil gaúchos morrem por ano de câncer, e no programa da Anvisa, que monitora agrotóxicos em alimentos, de 176 ingredientes ativos avaliados, apenas 96 possuem informações toxicológicas. Esses que não possuem a informação toxicológica, a proposta é que seja taxado, porque eles são isentos de impostos. A gente deixa de arrecadar 200 milhões de reais e, com isso, além de fomentar na arrecadação, a gente também influencia na questão dos riscos à saúde que os agrotóxicos podem ter. Obrigado, desculpa ter passado tempo.